Deus tem feito algo incrível em nossas vidas nessa semana. E eu acredito firmemente que você vai sair daqui muito melhor do que você chegou. Ontem, anteontem, desde segunda-feira, nós estamos sendo bombardeados, né, por várias informações, conhecimentos, e nós vemos muito o Senhor trazendo coisas novas no nosso coração. Então, se você tem alguma coisa nova no seu coração, dá um joinha aí. Se alguma coisa veio de novo para você, ou alguma coisa te surpreendeu, ou alguém te disse algo, uma revelação de Deus que foi muito bom para você, dá um joinha aí. Se está sendo bênção para você esse seminário. Você faria esse seminário de novo? Você gastaria o seu tempo em aprendizado no Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Glória a Deus. Acredito que sim. Deus é bom demais. Então, meus amigos, eu quero me apresentar para vocês. Prazer, meu nome é Igor, eu tenho 26 anos de idade, nasci em São Paulo, por isso que meu sotaque é esse, porta, portão, porteira. Sou casado com Letícia Freitas e juntos estamos esperando a Ana Letícia chegar agora em dezembro. Em janeiro eu completo 5 anos em missão, 5 anos decidido em obedecer a Deus, em obedecer à voz dele na minha vida, acreditando em um chamado geral e também específico que ele tem para nós. E faz 2 anos que eu estou casado com Letícia. Ela, em, em janeiro também, se eu não me engano, ela completa 8 anos em missão. Então, nós temos frentes diferentes. Letícia já viajou bastante por esse mundo. Eu percorri bastante no Nordeste do Brasil, quase todos os estados. E juntos hoje nós estamos como obreiros aqui na Jocum Sion. Eu estou falando aqui de Macaé, aqui do Rio de Janeiro, da região serrana de Macaé. E nós estamos servindo a Jocum Sion, que é uma das bases de Jocum aqui no Rio de Janeiro. E a nossa base, ela tem como característica a oração, a intercessão e a adoração para os povos. E nós estamos sendo trabalhados, preparados para final do ano que vem, nós estarmos indo para o nosso chamado específico, que é a Tailândia. Nós estamos nos preparando para chegarmos à Tailândia. Então, nós vamos trabalhar com os povos budistas, da janela 1040, os povos não alcançados. Então, nosso coração é ir e gastar toda a nossa vida para pregar o evangelho naquele lugar. Nós entendemos das dificuldades. Letícia já passou um tempo na Tailândia. Deus compartilhou isso comigo separadamente antes de eu conhecer ela. E quando a gente se conheceu, a gente viu que Deus realmente une propósitos. E desde então nós estamos nos preparando, sendo treinados, fazendo as escolas, liderando pessoas, discipulando pessoas, sendo discipulado também para nós irmos para a Tailândia, né? Nós íamos agora, final do ano, dia 27 de novembro era a nossa passagem, mas Deus nos presenteou com a Ana, então a gente teve que postergar um pouquinho a nossa viagem. Mas nós estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Um avivamento tem chegado aqui na região serrana, um avivamento bíblico, um avivamento de pessoas que amam ao Senhor, jovens, durante todo o ano, estão passando aqui pela base, sendo treinados e enviados para as nações. Já enviamos equipes para a Argentina, para Portugal, agora para Portugal novamente no final do ano, para o Rio Grande do Sul, Nordeste do Brasil, e Deus tem feito grandes coisas, meu amigo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus nunca para de trabalhar, porque o plano é dele, a missão é dele, e ela dá certo porque ela nasceu no coração de Deus. Eu não comecei a aula, né? Mas só queria deixar registrado no seu coração que a missão ela só nasce, ela só dá certo porque ela nasce no coração de Deus. Então, meu amigo, eu sei que por vezes eu também tenho essa característica de às vezes querer parar ou querer fazer uma outra coisa, mas eu e Letícia, a nossa família, nós entendemos em Deus que a nossa vida é ser missionários em tempo integral. Assim como nós ouvimos ontem,
Cada um de nós somos missionários em algum lugar, mas esse é o lado específico de nossa família. Então, eu acredito que é isso, é um pouquinho de mim, um pouquinho da minha família, um pouquinho de nós. Peço a oração de vocês. Tem sido muito difícil ser um cristão nesses últimos tempos, ainda mais vivendo em missão. Então, hoje, nesta aula, o objetivo dessa aula é provocar em você um coração obediente e temente à missão de Deus. Então, se você tiver com seu bloco de notas escrevendo aí, você pode até escrever já isso. Hoje, o intuito é que o Senhor me provoque a sair do lugar de comodismo para um lugar de obediência radical. É isso aí. Então, eu quero convidar mais uma vez, se você puder, ligue a sua câmera aí que eu quero te ver. Quero ver você, quero ver o seu rostinho, para eu não me sentir sozinho. Até agora só tô vendo a Rosa, o Manuel, a Meire. É isso aí, gente. Hoje é o último dia, não tem mais essa de vergonha. Acabou. Mas eu acredito que Deus tem separado algo muito bom para o fim, né? Igual o milagre do casamento, né? O melhor vinho estava no fim. Então, quem permaneceu até o fim vai ser coroado. Se você acredita aí, igreja, diga um amém aí onde você está. Glória a Deus. Então, repetir a frase, a missão ela só dá certo porque ela nasce no coração de Deus, Maria. Por isso que ela dá certo. Então, vamos para a aula? Vamos começar? O tema da aula de hoje é Vivendo a Missão. E eu quero quero passar por 4 passagens bíblicas durante a minha aula, tá? E eu quero percorrer um pouco da metanarrativa bíblica, quero costurar algumas coisas que nós ouvimos durante essa semana, tá? No meio dessa aula, e eu quero te provocar a você sair desse lugar de comodismo para uma vida radical. Radicalidade. Deus quer radicalidade nesses últimos dias. Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Se sim, dá um joinha aí para eu saber. Estão conseguindo me ver? A internet está legal? Então, vamos que vamos. Primeiro texto que traz uma base sobre a nossa aula de hoje é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E eu quero convidar um de vocês, quem pode estar lendo para mim, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem pode ler para mim? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu posso. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se um ser vivo. Quando nós vemos a história da humanidade, quando nós enxergamos e nós aprendemos isso do primeiro dia, as bases de nossa fé compõem a história de Deus. Então, o que é isso? Nós precisamos entender que tudo que a humanidade hoje vive sobre uma plataforma. E essa plataforma foi dada por Deus. Por quê? Nós temos 2 tipos de tempo, o tempo Kairos e o tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é o tempo que nós conhecemos. Então, são minutos, segundos, são os dias, são as datas, as temporadas, os meses, os semestres, os anos, os séculos que nós conhecemos. E isso foi uma dádiva de Deus. Mas existiu um tempo que não tinha tempo. Existia um tempo que não havia necessidade de tempo, porque o próprio tempo ele era subjugado pelo senhorio de Deus. Então não existia necessidade de tempo, porque
a família eterna de Deus. Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo andavam em eternidade. Faz sentido o que eu estou falando? Eles andavam em eternidade. E o que eu quero dizer com isso? Antes do jardim, houve um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. E até hoje nós temos esse tempo. Tanto é que, quando a gente não entende alguma coisa, o que a gente fala? Fique tranquilo, amado. Fique tranquilo, querido. Isso aí está no tempo de Deus. O tempo de Deus ninguém sabe, Jaqueline. O tempo de Deus nós não sabemos quando vai acontecer, Rosa. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui, não sei. É o tempo de Deus. É o Kairos de Deus. Então, o jardim plantado no Éden era o protótipo da eternidade. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo plantaram um jardim na terra. Nós vemos, e a Márcia, no primeiro dia de aula, falou sobre a criação. Vocês lembram? Que Deus criou de modo magnífico, de modo belo, abundante, perfeito e incrível um jardim. E esse jardim eu queria que você entendesse que era um protótipo da eternidade, porque no jardim havia ordem, beleza e abundância. Você pode até escrever isso se você quiser. Essas são as características do reino de Deus: ordem, beleza e abundância. Por isso que toda cultura ela carrega uma característica de Deus. Toda cultura carrega o DNA de Deus. E como podemos ver isso? Em ordem, em beleza e em abundância. Qualquer lugar que nós estivermos e nós pudermos reconhecer e entender que existe ordem, beleza e abundância, nós podemos dizer, acabei de enxergar uma característica de Deus. E o jardim no Éden, diferentemente de hoje, ele era perfeito, ele era pleno, ele era incrível. E nós vemos Gênesis 1:26, o façamos de Deus. Jesus, o próprio Deus Pai e o Espírito Santo decidiram começar um tempo que o homem faria parte desse tempo. Então, quando Deus plantou o jardim e fez o homem, o tempo Cronos começou a aparecer. Então, este tempo conhecido como Cronos, esse tempo conhecido como o tempo de hoje, os minutos de hoje, os séculos, os anos de hoje, começou no jardim do Éden, quando a Trindade decidiu: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, toda a humanidade, toda a história da humanidade está plantada sobre essa plataforma, que é a criação. E o plano de Deus, junto com a humanidade, começou. Mas este plano começou antes que a humanidade tivesse vida. Por quê? A Trindade é eternidade. Então, este plano é eterno também. Este plano é perfeito também. Então, façamos de Deus é só o chamado de Deus dizendo, eu criei vocês de modo perfeito para participar de algo que já está rolando há muito tempo. Faz sentido? Deus olha para mim e para você no Jardim do Éden e diz, filho e filha, eu estou te convidando a fazer parte de algo muito maior do que você. E aí, nós começamos a entender sobre a transcendência e a imanência de Deus. O que é a transcendência? Você pode escrever aí. Transcendência é um Deus muito supremo àquilo que ele criou. Transcendência é um Deus que está acima de sua criação. E imanência é, mesmo estando acima de sua criação, ele está contido em tudo aquilo que ele criou. Olha que magnífico, meus amigos.
Um Deus supremo e acima daquilo que ele criou, e ao mesmo tempo contido sobre tudo aquilo que ele criou. E aqui nós entramos no texto de Gênesis 2:7. Porque imagine comigo essa cena magnífica. Magnífica. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Nem é do barro, do pó da terra. Quando você bate o pé no chão aí, você dá um pisão aí no chão, se você pode. Sobe uma poeirinha bem pequenininha que nem você consegue perceber. Deus pegou desta matéria tão sensível e modelou um boneco de barro. E na medida que Deus ia formando, e isso, os policiais hoje usam isso como uma forma de enxergar e captar fugitivos, pessoas, tudo aquilo que nós tocamos, digitais nossas ficam neste lugar. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você pega um copo, quando você pega um celular, uma camisa, tudo que você pega, sua digital fica. Então, Meire, tudo aquilo que você encosta está ali, sua digital. Então, Daniele, o que acontece? Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele automaticamente precisou tocar naquele boneco, modelar aquele boneco. O que é isso? Em nós existem digitais de Deus, digitais do próprio Deus. Olha que lindo isso! É maravilhoso demais. Por isso, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e em nós existe algo inquebrável, que é o DNA de Deus. As mãos de Deus, os dedos de Deus tocaram em mim e deixaram a sua digital. Ei, Deus tocou em mim e deixou a digital dele impressa em mim. Isso é doideira demais. O pecado veio, Maria, tentando atrapalhar isso, mas nem o pecado pôde apagar a digital que um dia foi colocada em mim e você. Então, Érica, a parada é o seguinte, em Gênesis 2:7, além da digital, existiu um sopro. E agora eu quero que todo mundo abra seu microfone e eu vou contar até 3. Todo mundo vai soprar no microfone, tá? Vamos lá? Abre aí seu microfone. Eu vou contar até 3. Vai ser uma bagunça isso aqui, mas vai dar certo. Vai. 1, 2, 3. Eita glória! Quase fui para trás. Beleza. Fechamos aqui. O que acontece? Deus viu aquele boneco com as suas digitais. Um boneco perfeito, maravilhoso. Mas ele não ficou contente. Geisiane, ele não ficou contente. Quis dar vida. E aí, esse sopro nos separa de todas as outras coisas. Porque no 7º dia Deus já tinha criado o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra, separado o vento, separado o firmamento, os peixes, os animais, tudo. Mas a criação que ele mesmo soprou vida foi o homem e a mulher. Foi a humanidade. E isso separou todas as coisas. Por isso nós somos diferentes. Por isso nós somos a criação perfeita de Deus. Então Deus soprou no homem o fôlego de vida e lhe tornou alma vivente. E agora, esse é o primeiro pilar da nossa aula, tá? Está em nós contido a vida de Deus, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida. Somos feitos alma vivente, a imagem e semelhança de Deus, e em nós existe um elo de ligação que foi feito porque Deus soprou e deu vida em nós.
E este sopro é a palavra revelada. Este sopro é o verbo vivo que nós conhecemos, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que através da palavra, a ação, o Logos de Deus, tudo foi criado de modo perfeito. E nada seria criado se não fosse pela palavra de Deus. Então, em Gênesis 2:7, Deus soprou em nós a vida abundante que existia nele. E isso é maravilhoso. E onde eu quero chegar nesse primeiro pilar? Quando Deus soprou em mim e em você. Quando Deus soprou em Adão e automaticamente soprou em nós todos. Deus nos deu vida para um propósito. Deus nos deu vida não apenas para viver desleixadamente, como muitos cristãos fazem hoje em dia. Não é se contentar apenas com viver, Jaqueline. Não é se contentar apenas com, eu sou cristão, Elisandra, então eu vou só para o culto. Não. O fôlego de vida foi para um propósito. E qual propósito é esse? Viver sobre uma missão estabelecida antes da fundação do mundo. Lembra que a palavra diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? Ou seja, Deus onisciente já sabia do pecado, já sabia de toda a história de Israel, dos reis, profetas, exílio, 400 anos de silêncio. E ele sabia que o seu próprio filho seria enviado para rasgar a dívida do pecado. E esse filho discipularia 12, que discipularia 40, 70, e que 2000 anos depois nós estaríamos aqui num seminário chamado Living the Mission, sentado na sexta-feira, 7h32, aprendendo mais sobre ele. Isso é a onisciência de Deus. Então, a vida veio sobre nós para um propósito. A cultura judaica vai nos ensinar algo muito legal sobre isso. Quem lembra de Moisés? Moisés, ali em Êxodo, encontra com o Senhor, aonde? Na sarça ardente. O interessante é que a sarça pegar fogo era algo normal, mas a sarça pegar fogo e não se consumir era algo inédito. Para Moisés, ele olhou e falou: ué, não vai acabar esse fogo? Não vai acabar os gravetos? Não vai acabar? Como assim? E quando ele se aproximou, ele teve um encontro com o Eterno. Ele teve um encontro com Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. E uma voz saiu daquela sarça e falou com Moisés. E eles tiveram um diálogo muito interessante. E Deus disse: vai para Faraó, você vai libertar o meu povo, porque eu tenho uma terra e tudo mais. Mas Moisés perguntou para aquela sarça, para aquela voz, porque até então, e eu quero que você entenda, desde Adão, Sete, Abraão, Isaac, Jacó, nós vemos os filhos de Jacó, nós vemos história como a história de Agar, nós vemos homens atribuindo a Deus nomes. Quem lembra de Agar? Agar foi expulsa ali, teve o seu filho Ismael, seu filho estava para morrer e ela começou a chorar amargamente, colocou o seu filho numa distância de arco ali numa moita e ela estava observando seu filho morrer de fome. E ela clamou a Deus, chorou e Deus apareceu ali na imagem de um anjo e ele disse: ei, Deus ouviu o choro do menino. Deu a direção para ela, liberou uma promessa sobre Ismael, que ele seria um povo forte, um povo guerreiro. Liberou para ela também um destino, ela tinha que ir para um oásis onde teria água. Mas ela olhou para o Senhor e disse: você é El Roi. O que é isso? Você é o Deus que me vê. A palavra El Roi quer dizer o Deus que me vê. Mas até ali, as pessoas estavam atribuindo nomes para Deus, mas da perspectiva humana para Deus. Então, Deus de provisão, Deus da promessa, o Deus que cumpre promessa, o Deus da luz, o Deus da cura, o Deus que me vê. Então, nós estávamos aí. Mas ainda Deus não tinha dito o seu nome. E Moisés, Meire, ousou e disse: eu quero saber seu nome.
Eu quero saber seu nome, porque eu vou chegar na presença de Faraó e eu nem sei nem que nome que eu vou dar. Então, qual é o seu nome? Meu amigo do céu. Que doideira foi essa? Porque Deus falou seu nome. E ele diz: meu nome é Yahweh, que é traduzido para nós, significa o eu sou. Eu sou o que sou. Magnífico. Então Moisés perguntou o nome de Deus e Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou muito mais daquilo que a sua mente pode captar. Tudo que você vê, eu sou. Tudo que você toca, eu sou. Tudo que você não entende, eu sou. Tudo que você entende, eu sou o que sou. Pode dizer para Faraó, o eu sou que está me enviando. Então a gente olha para isso e vê, caramba, que magnífico, porque o povo egípcio acreditava que tudo era um Deus. Então o sol era Deus, a alimentação era Deus, a vaca, as rãs, o rio Nilo, tudo era Deus. Então as 10 pragas do Egito foi Deus dizendo para o Egito: eu sou muito maior do que vocês. E na verdade eu sou dono de tudo, até sou dono da morte. Sou aquele que dá vida, sou aquele que dá morte. Então, quando o eu sou se revelou a Moisés, a cultura hebraica vai nos trazer algo incrível sobre essa palavra Yahweh. A palavra Yahweh nas nossas traduções hoje, é quando está escrito como Senhor. Toda vez que você lê a sua Bíblia e está escrito Senhor de letras garrafais, igual está escrito aqui que eu vou escrever agora, assim, quer dizer Yahweh. Essa palavra, para a cultura judaica, ela não pode ser dita. Então, todas as vezes que está escrito Yahweh, eles trocam por Adonai, que quer dizer Senhor. Porque o nome de Deus é tão santo que eles não podem dizer o nome de Deus. Mas eu não quero entrar nisso, sobre esse temor ao nome de Deus, mas sobre o significado disso. Porque Yahweh não pode ser dito, mas pode ser expressado. O nome de Deus não pode ser dito, ele apenas pode ser vivido. O nome de Deus não pode ser dito, ele tem que ser expressado com a vida. E como eles faziam isso? Coloque a mão na sua boca assim, ó, perto da sua boca. E tenta dizer Yahweh, perto da sua boca. O que você sente quando você diz Yahweh? Quem pode abrir o microfone e dizer o que você sente? A respiração, a minha respiração. A sua respiração? Exatamente isso, Rosa. O povo judeu identificou que todas as vezes que eles diziam Yahweh, primeira coisa, eles tinham que inspirar e depois respirar. E as 5 primeiras letras de Yahweh é este som, enquanto você inspira e depois você respira com a boca. Esse som são as primeiras letras de Yahweh, ou seja, você não pode dizer a palavra, mas você expressa todas as vezes que você respira. O que é isso? O fôlego de Deus em Gênesis 2:7. Impresso em mim e você, Jaqueline. Está me dizendo que todas as vezes que você respira, você diz o nome de Deus. Então você não pode dizer o nome de Deus. Lógico que você pode dizer, é um modo para você entender. Mas um pouco mais profundo do que você dizer o nome de Deus, Elisandra, é você entender que todas as vezes que você inspira e respira, você diz o nome do Senhor, Yahweh. Uma vida trago por o fôlego de Deus para um propósito. Deus trouxe o fôlego para um propósito, e todas as vezes que eu inspiro e respiro, eu digo o nome de Deus para cumprir um propósito. E qual é esse propósito?
viver a missão de Deus. Viver a missão de Deus. Então, quando você vê, e esse é o primeiro pilar, estamos juntos? O fôlego Sim, de Deus. O fôlego de Deus me deu a possibilidade de respirá-lo, vivê-lo, manifestá-lo, muito mais do que as minhas palavras. Por isso que pregar o evangelho é muito mais do que falar. Se preciso for, use palavras. Mas o negócio é viver. Aí que tá. Porque esse seminário se chama Living the Mission. Porque o complicado não é falar sobre Deus. Não é pregar sobre Deus. É viver Deus. Viver Jesus. Amar Jesus. Respeitar Jesus. Andar com Jesus. Se parecer com Jesus. Ser luz como Jesus era. Ser sal como Jesus era. Perdoar como Jesus. Essa que é a parada. Por isso desse seminário. Para te provocar a você parar de falar de Jesus e começar a viver Jesus. Começar a viver Jesus. Porque se você vive Jesus, meus amigos, nem vai precisar você falar muita coisa. Você já passou por essa experiência, Luzinete, de você andar por aí e tá com alguém, a pessoa começa a conversar com você, você começa a falar sobre política, sobre ciência, sobre o tempo, sobre várias coisas. E no fim, ela vira para você e diz: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você, por acaso, é crente? Alguém já passou por isso? Você não falou de anjo, não falou de demônio, não falou de igreja, falou de nada. Você não falou de nada na esfera gospel, na esfera evangeliquez. Você falou do tempo, falou que o pão tá caro, falou que o arroz subiu, falou que a internet tá meio ruim, falou que o trânsito tá horrível. E no final essa pessoa vira para você e diz: mas peraí, você é crente? Ah, meu amigo, se tem um testemunho que eu quero ter na minha vida, é carregar isso, cara. Eu não preciso falar de Deus, porque eu já emano a luz de Deus sobre mim de uma tal forma que só de eu entrar em um ambiente, mano, tudo muda. Porque eu estou vivendo Jesus. Eu estou respirando Jesus. E toda vez que eu respiro, o Pai olha para mim e diz: este é meu filho em quem eu agrado. Aí a presença dele vem, a luz dele vem, sabe? E o engraçado da luz é que, mesmo tendo um quarto todo obscuro, uma luz pequena, bem pequena, ela, ela, ela consegue se sobressair. E aí você olha: não, mas eu sou tão pequenininho. Não, meu amigo. Você não tem ideia do tamanho da sua luz, da, da, do perigo que você leva para as trevas. Estou dizendo do cara que ama Jesus, que entende Gênesis 2:7, que entende que ele é a imagem e semelhança de Deus, que entende que ele respira e fala sobre Deus, que entende que ele precisa viver antes de falar de Deus. Ele é perigoso. Jesus não morreu porque ele era um cara bom. Jesus morreu porque ele era perigoso. Perigoso para o pecado, perigoso para Roma, perigoso para os próprios judeus. Ele era perigoso porque ele não vivia num ambiente humano, ele vivia num ambiente do reino do Pai. Ele atraía o reino do Pai, a vontade do Pai, a luz do Pai. E toda luz, ela denuncia o caos instaurado nas trevas. A luz denuncia, Meire, o caos instaurado nas trevas. Por isso que as pessoas reconhecem que você é cristão. Porque você denunciou a bagunça do pecado na vida dessa pessoa. Ou denunciou o ambiente errado. Só de você chegar. Como você sabe que um prédio está torto? Um prédio está torto? Sim ou não? Que está meio torto? Mas como você vai saber se ele está torto?
quando você coloca um reto ao lado dele. Você não precisa dizer nada. Ninguém precisa dizer nada. Você só vai olhar e vai dizer: olha, aquele prédio está torto. Mas por quê? Porque eu estou vendo um reto. Estes são aqueles a quem Deus procura. O nível de integridade de Noé é aquilo que nós precisamos. Porque Deus olhou e não encontrou ninguém naqueles dias, mas encontrou um prédio reto no meio de Israel, chamado Noé e sua família. Será que você pode ser esse Noé dos nossos dias? Meu Deus, que responsabilidade! Geisiane, imagine isso. Será que Deus pode confiar em você e olhar para você e dizer: não, Geisiane é uma cristã de verdade, porque ela vive. Então, para finalizar o nosso primeiro pilar, meu Deus do céu, preciso correr. Para finalizar o nosso primeiro pilar, você foi convidado a viver um propósito de Deus. Você foi convidado a viver o Senhor, porque em você existe o DNA e o fôlego de Deus. Então, a partir de hoje, seja encorajado a falar menos e a viver mais. Amém? Segunda coisa. Amém. Quero que você abra comigo Marcos 16:15. Marcos 16:15. E aqui nós estamos indo e percorrendo já toda a primeira aula, onde a Márcia explicou toda a história de Deus. Nós já passamos pelos tempos de reis, pelos tempos dos profetas, pelo exílio, pelos 400 anos de silêncio, já passamos pelo nascimento de Jesus, pelo ministério de Jesus de 3 anos, milagres, sinais e maravilhas, discipulando 12. Jesus ali já tinha sido crucificado, remiu todo mundo com o seu sangue e agora apareceu para os discípulos, meus amigos, e trouxe um comissionamento. Quem pode ler para mim Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Um texto muito conhecido. Quem pode ler para mim? Por Posso favor. ler? Pode ler. Pode ler, irmã Rosa. Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e pregue a boa nova a todas as pessoas, quer dizer, o evangelho, né? Que é a boa notícia que nós recebemos de Cristo. Glória a Deus. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. A palavra evangelho, no latim evangelho, quer dizer boas notícias. Mas a boa notícia começa com uma má notícia. A boa notícia começa com uma péssima notícia. Qual é? Você está distante de Deus. Você está distante da luz, está dando passos largos para as trevas. E o Senhor quer te resgatar deste lugar. E aí que está a boa notícia para o reino de seu Filho amado. Nós fomos chamados para viver Jesus, para pregar um evangelho, para pregar uma boa notícia de um novo reino, o reino vindouro. Por isso, missão. E nós aprendemos muito ontem sobre missão, que tem a missão geral e a missão específica. Mas o cara que tem uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida devocional, que tem uma cosmovisão bíblica, alguém que sabe aquilo que é certo, sabe aquilo que é errado. Por quê? Porque ele ama a Bíblia, ele ama a palavra, ele tem relacionamento com a palavra de Deus. Ele entende que a missão, Marcos 16:15, não é da igreja. Meu Deus, Igor, como assim a missão não é da igreja? Quero que você entenda. A igreja nasce por causa da missão. A missão não nasce por causa da igreja.
A missão começa em Gênesis, quando Deus convidou o homem a ser um ser vivente. Depois Abraão, e assim sucessivamente. A missão começa antes do mundo ser mundo, na Santa Trindade. Nós temos quatro envios desde Gênesis a Apocalipse. O primeiro envio da Santa Trindade se auto-enviando para a criação do homem. O segundo envio, o envio de Jesus Cristo, Filho de Deus, para limpar e perdoar pecado e para nos promover a missão de Deus. Terceiro envio, do Espírito Santo, a bomba de Deus, o poder de Deus manifesto ao homem para um propósito. E o quarto envio, o envio da igreja. Para andar sobre a missão de quem? A missão de Deus. Por isso que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. E Deus convida a igreja para participar de sua missão. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. A igreja não tem uma missão. Deus tem uma missão e ele compartilhou a responsabilidade para a igreja dele. Por isso, viver a missão é Marcos 16:15. Porque no original, o id é um gerúndio. É indo pregando o evangelho. Nas traduções, né, veio para nós como um imperativo, id, que também é algo muito legal de se pensar. Id não é uma sugestão, não é uma pergunta, é um imperativo. Id, você tem que fazer. Pregar o evangelho é coisa de filho de Deus. Pregar o evangelho, viver o evangelho é coisa de crente, é coisa de cristão. Nós somos chamados evangélicos por quê? Porque é uma igreja conhecida como a igreja que evangeliza, a igreja que ministra, que prega, que fala sobre o Senhor. Então, se você é um crente, se você se diz evangélico e você não evangeliza, você não pode se denominar evangélico. Então, viver a missão, primeiro pilar. Mas agora, entender que essa missão não é sua, é de responsabilidade do próprio Deus. E ele te convida a participar. E isso, meu amigo, já te ajuda porque o fardo é retirado de você. Porque não sei se você já passou isso com você, mas que fardo é você ir pregar o evangelho querendo que as pessoas se rendam a Deus? Porque quando você vai para o evangelismo, quando você começa a evangelizar e ninguém quer te ouvir, ninguém aceita Jesus, como é que você volta? Triste. Cabisbaixo. Fala, meu Deus, como assim? Ninguém aceitou Jesus, nenhuma alma, ninguém chorou, não teve cura, teve nada. Não é assim? Tô mentindo ou não? Diversas vezes, principalmente no meu começo de caminhada, eu ia ali na Cracolândia, porque a gente trabalhava muito tempo ali na Cracolândia. Na minha primeira base foi ali em Jocuncasa, ali litoral, região norte, né? Zona norte de São Paulo. E a gente passava a semana inteira trabalhando na Cracolândia e na Praça da Sé. A gente discipulava os meninos lá. E eu voltava triste, meus amigos, porque ninguém aceitava Jesus, porque ninguém chorava. Até que um dia Jesus falou para mim: Ô Igor, essa responsabilidade de convencer as pessoas não é sua, não, cara. Você tá doido, é? Porque se for depender de você, ninguém vai convencer, você não vai convencer ninguém. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Romanos 8, é o Espírito Santo. E ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele não precisa da minha ajuda. Por isso, quando você entende que a missão é de Deus, estes fardos vão saindo de você. Então, viver e pregar o evangelho se torna algo leve. É para ser leve, meus amigos. Falar de Jesus, viver Jesus, não é algo, ai meu Deus, eu vou ali pregar o evangelho. Misericórdia, orem por mim. Meu Deus, vai ser batalha, vai ser guerra. É lógico que vai ser guerra, né? Nós não entramos em uma batalha espiritual. Nós vivemos em uma batalha espiritual. Você não entra em batalha, você vive em batalha. Porque você não é daqui. Mas tem que ser leve. Leve.
Porque o fardo é dividido a dois. O fardo se torna leve porque é dividido a dois. E quem está do seu lado é o próprio Jesus. Por isso se torna leve. Então, o segundo pilar é entender que a missão não é sua, a missão é de Deus. A responsabilidade é de Deus. Quem convence é Deus. Mas e eu? Ah, meu amigo, você tem um lugar muito especial. Sabe qual é? De participar. Oh, como é bom participar. Porque Deus podia fazer tudo sozinho, Jaqueline, mas ele não quer fazer sozinho. Deus podia fazer tudo sozinho, Maria Aparecida, mas ele não quer fazer sozinho. Ele me chama. Ele me chamou lá no Éden. Ele me chamou lá em Abraão, lá em Moisés, lá em José. Ele me chamou lá em Elias, nos reis. Ele me chamou nos discípulos. Ele me chamou no século 21 para participar. Do quê? Do cumprimento da missão dele. Porque está escrito, e eu quero te dar uma boa notícia, tá? Vou te dar uma boa notícia. Última mão. Você não sabe disso que eu vou te dizer. Meu Deus. É assim, é agora. A revelação do ano vai descer agora. Se prepara. Se prepara. Eu vou te dizer uma parada incrível, tá? Algumas coisas que eu vou te dizer. Ó. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo, e Deus habitará com ele, e eles serão seu povo perpetuamente. O que é isso? Não sei se você sabe, mas Jesus vence. Essa é a notícia do século. Jesus vence. Está escrito no final, ele vence. Não se preocupe, Jaqueline, Érica, Meire, Andréia, Lucilene, Jonas, não se preocupe, Jesus vence, Cristo vence, Cristo já venceu. A missão dá certo porque é uma missão vitoriosa. É uma missão que já está decretada, venceremos. Por isso é leve. Por isso é alegre. Lógico, já estamos tendo mártires, muitos homens morrendo por causa do evangelho, fome, peste, traições, filho contra pai, pai contra filho, mas no final Jesus vence. Nós venceremos. Então, essa é a parte onde nós precisamos entender que viver o evangelho, andar sobre a missão de Deus, é ter a audácia de dar risada em meio a ambientes tristes. É ser feliz em meio a um ambiente que quer me dizer que tudo tem que estar triste. Por isso que nós somos taxados como loucos. Porque nós não andamos segundo o conselho deste mundo. Nós andamos segundo a vontade do Pai, nos submetendo sobre a missão de Deus. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou te falando? Amém, amém, com certeza. Então, vamos juntos. O segundo pilar, viver a missão de Deus. Entender que a missão não é minha, a missão é de Deus. Ok? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, quero que alguém abra para mim, 2 Timóteo capítulo 4. Que aqui nós vamos para um ambiente
prático desse conceito chamado viver na missão. O primeiro é o entendimento que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós temos o fôlego de Deus e nós temos o DNA de Deus, e em nós existe expressado o ser de Deus. O segundo é viver a missão de Deus, porque a missão é de Deus, a missão não é minha. Ou seja, Deus tem uma missão e Ele me convida a fazer parte desta missão. E agora nós vamos para a terceira coisa. Quem já abriu aí, pode ler para mim, 2 Timóteo. Deixa eu só ver o texto certo. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Por favor. Pode ler? Pode ler. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que quer seja oportuno, quer não corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Terceiro pilar, assuma a responsabilidade de filho de Deus e permaneça até o fim. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo um incentivo poderoso para o jovem Timóteo. Jovem Timóteo que aprendeu aos pés de sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e até o próprio Paulo dá testemunho disso. Paulo tem Timóteo como seu filho na fé. Timóteo tinha alguns problemas de saúde, mas ele foi levantado como um jovem pastor na igreja de Éfeso para cuidar de uma das maiores igrejas daquela época. E quando você lê a carta de 1ª e 2ª Timóteo, você vê Paulo com todo amor e bom ensino, com tanta amabilidade, amando e incentivando esse jovem a permanecer e assumir a responsabilidade de filho de Deus. Então, Paulo começa já trazendo a bomba. Ele estava dizendo: Timóteo, isso que eu quero te dizer. Antes de eu dizer aquilo que eu quero te dizer que eu estou na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Ou seja, o que eu estou para te dizer é algo de muita responsabilidade. E depois ele larga: pregue a palavra. Não fale sobre seus achismos. Não fale sobre o que você acha que é. Não. Pregue a palavra. E a palavra é Cristo. A palavra é a verdade. Por isso, ter relacionamento com a palavra. Porque eu não falo sobre mim, eu falo sobre a palavra. Eu não vivo sobre os meus anseios e desejos, eu vivo sobre a palavra. Porque existem coisas que Deus gosta e existem coisas que Deus odeia. Está escrito em sua própria palavra, sabia? Deus tem algumas coisas que Deus ama e tem algumas coisas que Deus odeia. Agora eu te pergunto, imagine só se você ama aquilo que Deus odeia. E como você sabe isso? Lendo a palavra. Então, Timóteo precisava pregar a palavra e estar preparado, por isso assumir responsabilidade. E eu quero te tirar da zona de conforto, porque, meu amigo, viver a missão, expressar a luz de Deus, entender que você tem uma identidade de filho de Deus, as pessoas não vão querer saber de você. Elas não vão querer te ouvir. Elas não vão querer ouvir o ensino verdadeiro. Nós estamos no século, a pós-modernidade.
Nós estamos no século chamado pós-verdade. O relativismo tem adentrado nas escolas, faculdades, conversas, igrejas. A teologia da prosperidade, os falsos pastores denominados coaches e muitos outros. Eu mesmo em Brasília, junto com o Lucas, que deu aula de cosmovisão, a gente passou 3 meses lá, nós fomos numa igreja LGBTQI+. Nós fomos em uma igreja, meus amigos, de 2 pastores homossexuais. O negócio lá foi, assim, tremendo, de horrível. Não vou citar nomes, porque depois isso aqui vai para o YouTube e eu não quero ser processado. Mas assim, meus amigos, onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Chegamos em 2 Timóteo capítulo 4, onde a Maria leu perfeitamente. Os homens terão coceira, comichão em seus ouvidos para ouvir aquilo que lhe agrada. Mas Paulo olhou para Timóteo e disse: meu amigo, meu jovem amigo, você não tem escolha. Tu, porém, permaneça. Tu, porém, permaneça. Porque você está sobre a missão de Deus. Deus não dá missão para criança. Deus dá missão para homens e mulheres. Porque criança pode deixar cair e quebrar. Homem não. Mulher não. Então, viver a missão é uma responsabilidade. Não é um fardo, mas é uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Então, Deus está te chamando para você se posicionar como um filho de Deus. O que é? Você tem verdades, você tem absolutos. Então não se cale, porque toda vez que você se cala, outras pessoas dizem ou querem ditar aquilo que é verdade ou não. Então, tu, porém, alunos do seminário Living the Mission, permaneçam. Permaneçam. Pois realmente virá o tempo que as pessoas não vão querer escutar o ensino da verdade. E elas vão buscar os próprios desejos do seu coração. E vão querer ouvir e rejeitarão o ensino da verdade. Mas nós precisamos manter a sobriedade. Porque é lei. Não pode dirigir alcoolizado. Porque quando você está na base do álcool, você não tem domínio sobre nada. O contrário de alcoólatra é sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que discerne sensações, desejos, ela tem a sua inteligência aguçada, ela pode andar direito, pode tomar decisões, ela pode obedecer ou ela pode se responsabilizar sobre seus atos. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é: permaneça estável em todas as situações. Não somos aqueles que nos desesperamos. Não somos aqueles que andamos em montanhas russas emocionais. Não. Deus quer dar ordem às nossas emoções, aos nossos sentimentos e nos ensinar a um novo estilo de vida que é entregar as nossas ansiedades a Deus e deixar que Ele tome conta de tudo em nossa vida. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e mente. O homem sendo governado pelo próprio Deus. Para quê? Para pregar o evangelho. Para viver e pregar. Viver e falar. Viver e manifestar. Por isso, somos filhos de Deus. Temos o DNA e o fôlego de Deus. Por isso, nós entendemos que essa missão, ela nasce no coração de Deus, por isso ela dá certo. Terceiro, assumimos a responsabilidade de permanecer firmes a esta missão, de pregar as boas novas. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. E agora nós vamos para o quarto pilar, que é Mateus capítulo 9. O Mateus capítulo 9, verso 35
a 38. E eu quero uma outra pessoa lendo. Uma outra pessoa que possa ler para nós. Mateus 9, do 35 ao 38, que é o nosso quarto pilar. Posso ler? Pode. Pode repetir, capítulo 9. Versículo 35 ao 38. 35 ao 38. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pasto. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Glória a Deus. Obrigado, Elisandra. O capítulo 9, verso 35 ao 38, é o nosso quarto pilar da nossa aula, que é uma vida inteira para a glória de Deus. Não é um evento, não é um evangelismo mais, é uma vida inteira. Porque aqui nós vemos o caminho de Jesus diariamente. Verso 35. Onde Jesus estava? Jesus estava por todas as cidades, povoados e regiões. Ou seja, ele estava vivendo uma vida. Ele estava indo na cidade, nos povoados, nas regiões, estava fazendo mercado, estava arrumando as coisas. Se a gente for trazer para o nosso dia de hoje, a gente está aonde? Vivendo. Vivendo, normal. Comprando pão, pagando as contas, lavando roupa, lavando a louça, buscando os meninos na escola, trabalhando, indo à igreja, indo na célula, resolvendo problema, resolvendo pepino. O que é isso? Vivendo. Mas Jesus não só vivia. Jesus não estava só indo nestes lugares. Mas o texto vai dizer que ele estava anunciando as boas novas enquanto ele vivia. Enquanto Jesus ia para os povos, para as cidades, tinha sua vida normal, ele anunciava. E o seu coração era bombardeado de compaixão para os povos. Porque ele olhava para os povos e algo clamava em seu coração. Eles estão perdidos porque eles não têm um pastor. Olha que magnífico. Jesus me ensina, do 35 ao 38, que existe muito a se fazer, mas existem poucos trabalhadores. Porque uma vida inteira para a glória de Deus é uma vida intencional. Você pode escrever isso se você quiser. Uma vida intencional. Só tem como viver isso de forma intencional. Tudo que fazemos é de modo intencional. Se vamos ao mercado, de modo intencional. Se vamos comprar alguma coisa, de modo intencional. Por quê? Porque eu tenho o DNA de Deus, eu sei que essa missão não é minha, é missão de Deus, mas eu assumo para mim o compromisso e a responsabilidade dessa missão, por isso eu vivo falando, anunciando, tendo compaixão e os sinais acompanhando a minha vida. Porque a palavra diz, os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Se beberem algo mortífero, não lhe fará mal nenhum. E Deus se responsabilizará pelos seus atos. Mateus capítulo 9, Meire, é um chamado inteiro para uma vida intencional para a glória de Deus. E eu termino dizendo o texto áureo do apóstolo Paulo. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O que é isso? Quer você estar fazendo uma alimentação, um almoço, café, almoço, jantar.
Quer você esteja comprando alguma coisa, quer você esteja trabalhando, quer você esteja bebendo uma água, fazendo exercício, quer você esteja trazendo o discipulado ou ouvindo o discipulado, façais tudo para a glória de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Meus amigos, Deus é bom. Meus amigos, Deus é perfeito. E Ele não quer que você viva de evento em evento. Deus quer sua vida inteira. Deus não quer um tempo de você. Deus quer todo o seu tempo. Deus não quer apenas que você tire esses dias à noite para um seminário. Deus quer todo o seu tempo, toda a sua vida. Sim, Deus ele não está satisfeito. Deus só estará satisfeito quando ele olhar para você e dizer: não, a Jaqueline eu tenho a vida inteira dela. A Geisiane eu tenho a vida inteira dela. A Rosa eu tenho a vida inteira dela. Desde o momento que ela acorda até o momento que ela dorme, eu tenho ela, porque eu sei que eu posso contar com ela. Eu sei que qualquer hora ela está com o ouvido aguçado, ela vai me ouvir, ela vai me obedecer. Eu sei que ela está pronta a deixar tudo. Igual Marta, né? Não quero fazer nada. Ou igual Maria, eu troquei. Eu não vou fazer nada na casa, eu não vou ajudar nada na casa. Eu quero estar aos pés de Cristo. Eu deixo tudo por causa de Cristo. Se Jesus falar comigo, não importa mais nada que eu estou fazendo. O que importa é obedecer a Ele. Por isso, uma vida inteira para a glória de Deus. Jesus andava por todas as cidades, povos e regiões, falando sobre o reino do seu Pai. Então, quero te convidar, incentivar e provocar você essa noite a andar sobre esses 4 pilares. Primeiro, Gênesis 2:7. Entender que você é filho de Deus, tem o DNA de Deus, o fôlego de vida. Todas as vezes que você inspira e respira, você está falando Yahweh, o eu sou que sou. Segundo pilar, Marcos 16:15. A missão não é sua, a missão é de Deus. A missão, ela não nasce no coração da igreja, ela nasce no coração de Deus, por isso ela sempre vai dar certo. Terceiro, assuma a responsabilidade desta missão, o compromisso de permanecer em meio a um mundo que não vai querer te ouvir, mas permaneça. E quarto, uma vida inteira para a glória de Deus. Por isso esse seminário, Vivendo a Missão. A história de Deus na primeira aula. Uma vida de oração, intercessão e vida devocional, segunda aula. A terceira aula, um convite a termos os olhos de Cristo, uma visão bíblica para o mundo. A quarta aula, a resposta para as missões urbanas, o convite, o ide do Senhor. E a quinta aula, uma vida inteira em missão. Você não faz missão, você vive em uma missão. E essa missão é a missão de Deus. Amém? Foi uma corrida grande, meus amigos. Mas chegamos. Chegamos ao final desse tempo precioso, maravilhoso. Então, meus amigos, é isso. É isso aí. Acredito que esse seminário foi uma bênção para minha família, para minha casa, e acredito que para sua casa também. E eu tenho um desafio para você agora, para a gente deixar marcado aqui, tá? Eu queria que todos vocês, se puder, abram suas câmeras e vamos tirar um print dessa tela. Faz um sorrisão aí. Vamos tirar um print dessa tela. E a gente vai postar nas redes sociais depois, no grupo lá, para a gente deixar aí para a posteridade. Não sei se você pode.
pegar aqui a câmera aqui. Vamos tirar uma fotinha? Porque, acredito eu, a Lucilene tá com a mão levantada. Espera aí, Lucilene, que você já vai falar. Vou tirar uma foto aqui para a gente relembrar. Vou postar lá no grupo depois, para você postar nas suas redes sociais também, tá bom? Então, dá um sorrisinho aí, gente. Deixa eu tirar uma bem perto aqui dessa tela. 1, 2, 3 e... Aê, povo de Deus, povo bonito de Deus. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que participaram deste tempo tão precioso. Obrigado pela intencionalidade de vocês. Obrigado por tanto zelo e temor ao Senhor em querer participar, né? E eu quero ouvir 3 pessoas que podem, né, trazer um breve testemunho de como foi para você